Boa tarde. Bom, vamos lá. Como eu digo, falar um pouquinho de papo chato, já que acho que é muito mais interessante a gente falar sobre venda, conversão, projetos novos, mas infelizmente a gente tem que falar também um pouquinho de questões regulatórias, lei, porque isso acaba impactando o dia a dia de vocês, né? Para quem acompanha um pouco os eventos do fórum, a gente já vem aí, acho que há uns 3, 4 anos, falando um pouquinho do até então projeto de lei de proteção de dados. Fato é que a gente já não fala mais de um projeto de lei, a gente vai ter que falar agora de uma lei que já existe e tentar entender como é que isso vai impactar aí todas as operações de e-commerce, marketing digital, dentre outras coisas, tá? Eu, particularmente, estou envolvido na discussão estava, então, envolvido na discussão desse projeto de lei já há 4 anos. Tive a oportunidade de estar a convite do Senado Federal, falando um pouquinho daquilo que eu entendia, ou ainda entendo, do que deveria ser essa lei de proteção de dados. E foi como o Gabriel falou, eu tenho uma preocupação, sempre tive uma preocupação muito grande, de que essa lei encontrasse um certo equilíbrio entre 2 pontos que são fundamentais. O primeiro deles é a questão da privacidade, sem dúvida nenhuma. Todo mundo aqui já foi impactado com relação ao uso de dados. Na maioria das vezes, talvez a gente tenha um benefício com relação a isso, e algumas outras vezes nem tanto, mas o fato é que o público aqui como um todo entende isto como algo salutar. Só que tem outros fóruns de discussão que entendem que o uso de dados pessoais não é nada agradável, né? A gente está aqui num evento de e-commerce, então é natural que todo mundo aqui goste de dados, goste de analytics, seja lá o que for, mas existem outros fóruns, principalmente os de proteção ao consumidor, aonde isto é tido como algo que infringe a privacidade das pessoas. O fato é que teve toda essa discussão, existia aí uma preocupação de achar o equilíbrio entre privacidade e continuar inovando, continuar vendendo. A lei foi aprovada, ela segue uma diretiva europeia, que é a GDPR, Data Protection Privacy Regulation. A nossa é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, quando os organizadores do evento me convidaram para a gente bater um papo hoje, foi justamente para começar a dar a vocês uma perspectiva do impacto que essa lei vai ter no mundo digital, tá bom? Eu vou tomar a liberdade de passar para vocês uma reportagem de 3 minutos, que resume um pouco o que a gente vai conversar, e logo na sequência a gente vai para a apresentação. Se puder rodar o vídeo, eu agradeço. Olá. O presidente Michel Temer sancionou nesta terça-feira o projeto que prevê a proteção de dados pessoais administrados por empresas, mas alguns artigos foram vetados pelo presidente. As novas regras começam a valer em 1 ano e meio. Esse prazo vai permitir que empresas e órgãos que coletam dados pessoais possam se adaptar. Pela nova lei, toda empresa que coletar e tratar um dado vai precisar do consentimento explícito do titular das informações. A autorização deve ser solicitada de forma clara, em cláusula específica e nunca de maneira genérica. E a permissão pode ser revogada a qualquer momento. O texto estabelece que o titular dos dados tem direito de modificar as informações incorretas e de ter acesso ao que foi compartilhado com entidades públicas e privadas. A lei proíbe o vazamento e a venda de dados. Se houver algum incidente de segurança que possa acarretar dano ao titular, a empresa é obrigada a comunicar à pessoa e ao órgão competente. A lei cria também um conceito de dados sensíveis, informações sobre raça, religião, opinião política, saúde e vida sexual terão maior nível de proteção. E as empresas estrangeiras que coletarem dados em território brasileiro também estão sujeitas às novas regras. Mas o presidente vetou a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um órgão independente e que seria responsável pela fiscalização das normas. Michel Temer explicou que a criação desta autoridade é inconstitucional, porque apenas o Poder Executivo pode apresentar propostas para a criação de autarquias. Isso pode ser o real motivo, faz um certo
certo sentido jurídico, mas, de toda forma, também sabemos que o país vive um momento de crise econômica e a criação de qualquer autarquia, de qualquer órgão de cunho nacional e público, ele tem gastos de manter toda essa estrutura, né? Fato é que, se porventura vier a se criar essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados por meio de medida provisória, essa suspeita que o real motivo fosse em razão de orçamento, para tanto, ela não existe. De fato, seria o entendimento de que o único motivo foi por questões formais. O presidente da República manteve a previsão de multas. Elas podem ser de 2% do faturamento da empresa até o valor de 50 milhões de reais por infração. Mas Temer vetou as penalidades de suspensão parcial ou total do funcionamento do banco de dados e do exercício da atividade de tratamento de dados por até 12 meses. Vetou ainda o artigo que proibia o exercício das atividades das empresas. É uma tendência mundial, grandes economias já contam com uma lei de proteção de dados e dentro dessa economia digital que é globalizada, você precisa ter um alinhamento, pelo menos, dos países quanto a determinadas questões ou os negócios digitais começam a se tornar inviáveis. Então, o Brasil entra aí para uma categoria de países que tem um ambiente legislativo um pouco mais seguro quanto ao tratamento dos dados pessoais. Muito bem. Essa foi uma entrevista que eu dei para a TV Senado logo após a sanção da lei. E aqui é só para ter um overview do que a gente vai conversar, tá? Então, a gente vai seguir aqui com a apresentação. Primeira questão que a gente precisa começar a entender é que lá atrás, quando a gente começou a internet, a gente tinha muito uma discussão se os países, os estados, conseguiriam de fato regulamentar esse meio digital, né? Eu tive a oportunidade de fazer a minha especialização em Cyberlaw na Universidade de Harvard, e lá tinha um professor, tem ainda, o professor Leizig, e ele escreveu um livro chamado Code is Law, justamente onde ele defendia que os países não iam conseguir regulamentar esse meio digital, tá? Logo após a minha volta desse curso, eu fui entrevistado por uma mídia de TI e eu, particularmente, acabei, como diriam os advogados, com a devida vênia, ou data máxima vênia, divergindo do professor, e disse que eu achava, isso em 2005, que os países, os estados, iriam, de uma forma ou de outra, conseguir regulamentar esse meio digital. Foi quando, então, logo em 2008, foi publicado um outro livro chamado Who Controls the Internet, um professor da Columbia University e outro professor de Harvard, onde eles já colocavam diversas situações onde os países conseguiam, de uma forma ou de outra, regulamentar esse meio digital. Naquela época era muito difícil eu ou outros profissionais que atuam na área, que são raros, não são tantos assim, defender que o meio jurídico ia, de certa forma, acabar impactando a vida daqueles que atuam no meio digital. O fato é que hoje eu já não tenho mais essa dificuldade, já é uma realidade, e é por isso, então, que os países começaram agora a ter várias legislações que envolvem os negócios digitais. Lógico que a gente pode discutir se isso é bom, se isso é ruim. Como eu disse para vocês, depende em que fórum a gente está discutindo isso. Para quem é empreendedor no meio digital, isso não é bom, né? Quanto mais lei, mais regulamentação, isso trava um pouco a inovação. Para quem defende outros interesses, como privacidade, o direito do consumidor, há uma necessidade, porque senão vira uma coisa irrestrita, onde as empresas acabam fazendo o que elas bem entendem. O fato é que o Brasil vivia isso, né? O que vocês viveram até esse ano, quando que se refere a coleta e tratamento de dados pessoais, era um paraíso. E o Brasil já estava sendo visto pela comunidade internacional como um país que não estava alinhado quanto à proteção da privacidade dos usuários. Então, em razão disso, foi criada uma lei. A minha participação foi de tentar deixá-la o máximo possível aceitável para que os negócios digitais continuassem. Porque essa lei não foi proposta, obviamente, pelos empresários, ela teve ali uma origem muito mais na parte da defesa dos consumidores. Mas como era uma questão inevitável, então a gente vai lá para tentar brigar um pouquinho pelos interesses de vocês. E o fato é, como diria meu filho Pedro, é o que tem para hoje.
a gente vai ter que lidar com isso aqui que a gente vai ver a partir de agora. Tá? Então, as empresas já viveram várias mudanças legislativas que impactaram o dia a dia delas. Não é nenhuma novidade. A entrada do novo Código Civil impactou as empresas de vocês, novos tipos societários, o que pode e o que não pode. Mudanças como a que ocorreu anos atrás com a padronização ou a repadronização do sistema contábil brasileiro, mexeu nos balanços das empresas, muitas das grandes empresas tiveram que se readaptar. Leis que vieram no sentido de você não poder mais fechar contratos em moedas estrangeiras, quando a gente tinha uma inflação muito alta. Tudo isso redesenhou novos modelos de negócio. Como até pouco tempo atrás, o ponto eletrônico, nas empresas que têm um número muito grande de funcionários, tiveram que repensar uma nova realidade. Então, há sim novas legislações que acabam impactando, de uma forma ou de outra, o dia a dia de vocês. O fato é que essa lei, a apresentação foi enviada uma semana atrás para a organização do evento. Aqui a gente está falando de um projeto de lei, que era o projeto de lei 53. Né? Hoje já não é mais isso. Hoje a gente está falando de uma lei, que eu ainda não decorei o número, mas que é a 13.000 alguma coisa. Mas é só jogar lá no Google, vocês vão achar a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? A quem se aplica essa lei? Essa lei ela se aplica a pessoas naturais, pessoas jurídicas de direito privado e pessoas jurídicas de direito público. Então, quando a gente estava discutindo toda essa legislação lá em Brasília, por exemplo, o governo queria tirar os órgãos públicos de ter que cumprir essa legislação. Aí a gente falou, não, se vale para iniciativa privada, vai valer para o público também. E hoje em dia eles também têm que seguir essa nova regra. Então se aplica a pessoas físicas, jurídicas de direito privado e direito público, ou seja, quase todo mundo. Então o Brasil todo vai ter que se readequar a essa nova realidade. Importante que vocês saibam ou entendam algumas definições que estão previstas nessa lei. O que é dado pessoal? Porque a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma lei geral de proteção de dados pessoais. Então não é qualquer dado. Tá? Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural, pessoa física, identificada ou identificável. Vamos lá já criar alguns conceitos na cabeça de vocês. Toda e qualquer informação ou todo e qualquer dado que você tenha na sua base de dados que identifica a pessoa, aquele indivíduo, é considerado dado pessoal e vai ter que seguir a tratativa da lei. Ok? Só que agora a gente vai piorar um pouquinho. Todo e qualquer dado que você tenha no seu banco de dados, que não identifica, mas torna essa pessoa identificável também. Vou dar um exemplo. Muitas empresas já estão procurando, por exemplo, o nosso escritório, outros escritórios, para fazer um assessment. Principalmente empresas que trabalham com banco de dados. Estão extremamente preocupadas. E tem uma da área de saúde que ela chegou com um caso que era o seguinte. Ela não tinha dados que identificava pessoas, mas ela tinha que fazer um estudo para apresentar como um produto para um determinado cliente dela, com relação ao índice de incidência de uma determinada doença. E aí, em pequenos municípios, óbvio, pouquíssimas pessoas tinham esta doença. Então, em um município com poucas pessoas, onde uma pessoa tem uma doença rara, este dado é identificável, ou seja, aquela pessoa se torna identificável. A preocupação da legislação é você poder oferecer produto e serviço em razão daquela pessoa, daquele indivíduo, como se estivesse realmente oferecendo produto para ela. Então, tudo aquilo que vocês construíram até hoje para um marketing digital assertivo, de qualidade, né, que vocês buscavam, hoje vocês passam a ter um certo problema. Lógico que vão ter algumas saídas, algumas possibilidades. Eu dou aula no MBA da FIA e eu brinco lá que o hacker mais antigo que tem na sociedade é o brasileiro, é o advogado. Porque ele vive de buscar brecha no sistema. Então é isso que a gente vai tentar fazer para ajudá-los. A gente vai tentar achar uma brecha aqui para a gente poder viabilizar algumas posturas dentro da legalidade. Tá? Bom, entendido o que é dado pessoal, a gente tem que começar a entender o que isso acaba impactando na nossa operação. O fato é que essa lei diz que este dado pessoal,
você, se der um tratamento para esse dado, você tem que cumprir a lei. O que é tratamento para a lei? Toda operação realizada com dados pessoais, que agora vocês já sabem o que é, dado pessoal é tudo aquilo que identifica ou torna aquela pessoa identificável, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração é considerado tratamento de dados. Não preciso nem dizer para vocês que quase tudo o que você fizer com dado pessoal é considerado tratamento. O que preocupa muito aqui é o mero armazenamento e o mero acesso ao dado ser considerado tratamento. Então, coisas do tipo como consultas que já recebemos no escritório. Ah, mas o meu banco de dados não fica no Brasil. Tudo bem, não fica no Brasil, mas você acessa seu banco de dados. Afinal de contas, para que você vai ter um banco de dados que você não vai acessar? Acessou o banco de dados, isso é tratamento. Você vai ter que cumprir a lei da mesma forma. Entendido o que é dado pessoal, entendido o que é tratamento de dados, a gente vai ter que seguir, então, daqui para frente, algumas regras. Uma das questões que são fundamentais é que os dados pessoais relativos ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis ou disponíveis na ocasião do seu tratamento, será considerado dados anonimizados. Então, aqui tem uma possibilidade de você continuar utilizando dado pessoal, mas tornando-o anonimizado, ou seja, você vai fazer algo para tornar esse dado não pessoal, ou seja, que você não vai identificar pessoas ou torná-las identificável. Então, aí já começa um trabalho de assessoria ou um trabalho interno para fazer o que a gente chama de inventário do seu banco de dados e começar a identificar o que eu posso fazer para tornar esses dados anonimizados. Porque dados anonimizados não são considerados dados que precisam ser tratados em razão dessa lei. Ok? Outro paradigma que a gente precisa quebrar aqui, e vai um tempo até vocês aceitarem essa dor. Porque, como eu disse, já não tem mais discussão, é uma lei. Os dados que vocês têm não são mais de vocês. Vocês perderam um ativo que vocês colocavam lá como algo de vocês. Esses dados são de propriedade dos usuários. Ok? Se o dado é referente ao Márcio Cotes, por mais que você tenha esse dado lá na sua base de dados, esse dado é meu. Tudo bem? Todo e qualquer dado que você tenha na sua base de dados, você precisa ter um motivo previsto na lei te autorizando tê-lo na sua base de dados. Então, a regra antes da lei era mais ou menos o seguinte: você poderia coletar o dado que você quiser, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Traduzindo para o português, se a lei proíbe, não proíbe, então você pode. Como nós não tínhamos nenhuma lei proibindo você ter dados pessoais, você podia fazer o que você bem entendesse. O fato é que a lei agora, ela de certa forma proíbe que você tenha dados pessoais, desde que você tenha uma autorização jurídica, ou seja, uma previsão na lei te autorizando ter esses dados na sua base, que é o que a gente chama de base jurídica. Você precisa ter um motivo jurídico para poder ter esse dado na sua base de dados. E aí você começa a pensar, nossa, esse negócio já está ficando complicado demais. Eu quero saber do ponto de vista mais prático, né? Coisa de brasileiro, vamos de trás para frente. Eu quero saber se essa lei pega, se essa lei não pega, né? Porque tem isso no Brasil. Eu quero saber quem vai fiscalizar e que tipo de problema eu posso ter. Bom, se a lei pega ou não pega, eu acho que vocês vão chegar a essa conclusão. Se fosse uma lei que não fosse pegar, não teria a repercussão que está tendo na mídia. Acho muito difícil não pegar. Segunda questão, quem pode arrumar problema com vocês? O projeto de lei previa a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela não foi aprovada, e o presidente da República disse que não foi aprovado,
porque isso não deveria nascer do legislativo, deveria ser proposto pelo executivo. Ele disse que irá fazer isto por meio de medida provisória ou projeto de lei. Aí muitos jornalistas perguntam, então agora essa lei não vai estar em vigor, porque não tem uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Errado. Quando nós falamos de algo que infringe uma coletividade, um grupo muito grande de pessoas, nós estamos falando em direito daquilo que nós chamamos de direito coletivo ou difuso. E o que isso quer dizer? Ministério Público pode entrar com ação contra a sua empresa. Direito coletivo e difuso ou difuso é competência do Ministério Público. Só um exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal já tem uma unidade para tratar de questões de proteção de dados. Ok? Quem mais? Quando a gente fala de coleta de dados e estamos falando de relação de consumo, que a grande maioria das operações do e-commerce tem relação de consumo, exceto algumas de B2B, a gente está falando de PROCON. A gente está falando também de Ministério Público. Fora as ações individuais que vocês podem sofrer. E do que a gente está falando de penalidade? A gente está falando de algo em torno, se fosse multa, 2% do faturamento de vocês. Fora a possibilidade de vocês serem impossibilitados de usar o banco de dados de vocês durante um período. O que para algumas operações é até pior. Bom, voltando, a gente precisa então achar uma base jurídica, um motivo, porque eu já entendi que a dor é essa. Por que então eu posso ter um determinado dado no meu banco de dados? Principal motivo, e é o que vocês vão buscar a partir de agora, na maioria das vezes. O consentimento do consumidor. Ele precisa te autorizar a você ter o dado pessoal dele. A não só você ter o dado pessoal dele, como te autorizar quanto ao que você pode fazer com o dado dele. Ok? Esse consentimento ele tem que ser claro, objetivo, genérico, lançado lá no termo de uso, na política de privacidade, vai ser igual o Código de Defesa do Consumidor que vocês aprenderam da pior forma. Não adianta pôr de qualquer jeito. Se a informação não for clara, ostensiva, objetiva, o juiz vai julgar contrário aos seus interesses e você vai ser condenado. Então vai ter que ter disclaimer no site, dentre outras coisas. Por exemplo, a gente já tem cliente que a gente está analisando as lâminas do site, porque daqui para frente vão começar a aparecer alguns disclaimers, como começou a aparecer em sites de e-commerce europeus, que vocês foram comunicados que, em razão da vigência da GDPR, eles estavam coletando e tratando dados pessoais de vocês. Vocês vão ter que começar a fazer a mesma coisa, porque vocês vão precisar buscar o consentimento do usuário, de forma clara e ostensiva, de que vocês estão coletando os dados e dizer para eles o que vocês vão fazer com os dados deles. E receber esse consentimento. Tendo o consentimento, você tem uma previsão legal de que você pode utilizá-los dentro daquilo que foi autorizado pelo usuário. Tudo bem? Agora a gente vai entrar em algumas situações onde a lei deixa você ter o dado pessoal na sua base de dados sem o consentimento do usuário. Só que, infelizmente, vocês vão ver que a maioria deles não vão seguir exatamente uma operação de e-commerce, tá? Uma das previsões onde você pode ter o dado sem autorização é ter o dado para cumprir uma obrigação legal ou regulatória. Então, você tem um contrato que firmou com alguém. Lá tem os dados dos administradores da empresa com quem você firmou o contrato. Você tem uma obrigação legal a ser cumprida. Ou outro exemplo que é melhor para essa situação. Você tem que emitir uma nota fiscal para o consumidor, não tem? Você tem que cumprir uma obrigação legal. Então, você tem que ter o dado pessoal dele. Nome, CPF, endereço. Eu não preciso do consentimento dele para ter esse dado para cumprir uma obrigação legal. Ok? Então, essa é uma das situações. Execução de políticas públicas. Então, os órgãos públicos vão poder ter dados das pessoas para os projetos de políticas públicas, sem autorização. Execução de contratação. Esse é mais o caso lá do administrador da empresa, que você precisa do dado pessoal dele para executar um contrato, para poder cumprir um contrato. Exercício regular do direito. Você vai entrar com uma ação judicial contra alguém.
Você vai precisar pedir autorização da pessoa para ter o dado pessoal dela para entrar com a ação contra ela? Não. Proteção à vida. Dados pessoais em algo esteja relacionado a proteger a vida de alguém, por exemplo, você está num pronto-socorro, você precisa do tipo sanguíneo da pessoa, você precisa do nome da pessoa, você não precisa pedir autorização para isso. Tutela à saúde, algo mais ligado à saúde, mas do ponto de vista mais preventivo. Né? O médico que vai propor algum medicamento ou algo do gênero, também não precisa de autorização. Por último, você tem o que a gente chama de legítimo interesse. Não vou dizer que foi por minha causa, porque não foi, mas quando eu fui até o Senado, foram 3 especialistas justamente dar opinião sobre o projeto de lei. A minha preocupação, até por ser advogado de empresas da economia digital, foi pensar nos interesses das empresas. Né? Até brinquei lá, quando eu estava no Congresso, que já tinha muita gente advogando a favor do consumidor. E a ideia do legítimo interesse, que foi exatamente o único ponto da lei que eu falei durante os 15 minutos que eu tinha, era justamente dar um motivo na lei em que vocês pudessem ter os dados pessoais no banco de dados de vocês, sem precisar da autorização do consumidor, do usuário, para que vocês continuassem inovando, propondo novos serviços, propondo novas experiências para os usuários, sem autorização deles. Porque imagina se você precisasse sempre da autorização do usuário para utilizar o banco de dados num produto novo que eventualmente você fosse lançar no mercado. Então, o legítimo interesse nada mais é do que a possibilidade de você ter o banco de dados, os dados pessoais, não precisar da autorização, mas cumprindo alguns requisitos básicos aí, que são, por exemplo, ter um projeto concreto em andamento de algo que para futuro, não é uma situação hipotética, não dá para você falar, eu tenho dados pessoais aqui, porque um dia pode ser que eu lance um produto ou um serviço assim. Ela tem que ser uma situação real. E esse novo produto, esse novo propósito, ele tem que ser sempre em benefício do proprietário do dado, nunca contrário aos direitos deste usuário. Isto é considerado legítimo interesse para aquilo que está previsto em lei. Vamos pensar aqui uma situação que aconteceu lá no nosso escritório, mas sem citar nomes. Uma grande empresa de antifraude, certo? Ela tem um banco de dados absurdo. De dados que chegaram para ela, que são enviados por quem? Pelos e-commerces. Que o usuário final, não sei se deu autorização para chegar no banco de dados dela. Já é um questionamento já do modelo de negócio. Como é que eu vou ser um antifraude com um banco de dados enorme, sendo que a maioria dos dados não foram autorizados? Eu não tenho lá a primeira base, que é o consentimento. Aqui eu não vou conseguir apontar, mas é o primeiro lá. Aí, digamos, mesmo assim, a discussão não era essa. Eu tenho um banco de dados. Agora eu vou querer lançar um novo produto no mercado, que é o do score positivo. Ok? Eu tenho legítimo interesse para fazer isso, utilizar os dados para esse novo produto, mostrar para o e-commerce que este é um bom consumidor, bom pagador, sem a autorização do consumidor? Num primeiro momento, sim. Eu diria que isso é um legítimo interesse. Você tem um projeto em andamento para criar um produto e ele vai beneficiar o consumidor. Isso é considerado legítimo interesse. Tá? Bom, só voltando aqui, tem um último ponto, que é a questão de proteção de crédito. Isso foi um lobby das empresas de proteção de crédito, Serasa, SPC, etc., de ter os dados de todo mundo lá sem autorização para fins de proteção de crédito. Tá? Bom, então eu escolhi o consentimento. Tendo o consentimento, eu posso fazer o que eu quiser com os dados? Não. O tratamento que será dado aos dados precisa estar de acordo com o princípio da Lei Geral de Proteção de Dados, entre os quais está a finalidade e a adequação. O que é isso? Quando eu tenho o consentimento para ter o dado pessoal, eu só posso utilizar para aquela finalidade a qual o consumidor me autorizou. Não é porque eu tenho o consentimento dele de poder ter o dado no meu banco de dados que eu vou poder fazer o que eu bem entender. Então, eu tenho que respeitar esse princípio da lei da finalidade.
e da adequação. Eu vou ter que utilizar esse dado para essa finalidade e dentro daquilo que prevê aquela finalidade. Então, não adianta eu querer esticar demais se o uso não está adequado à finalidade pretendida. Tudo isso pode vir a ser fiscalizado, tá? E só para que vocês saibam, a gente tem uma ideia de que isso tudo é muito difícil de fiscalizar. Nem tanto, gente. Não é tão complicado assim. Quando você fala de meio digital, às vezes se deixa mais rastro no meio digital do que no meio físico. Bom, então, um dos principais impactos da lei é buscar essa base jurídica do porquê que você tem esse dado no seu banco de dados. Para isso, você vai precisar já mudar as suas políticas de privacidade para que comece a ter o consentimento dentro desses princípios que a gente colocou. E a gente vai ter que começar a repensar, com uma certa restrição, o compartilhamento dos dados da forma que o mercado hoje em dia trabalha, onde quase todo mundo manda banco de dados para quase todo mundo. Porque hoje, talvez você não tenha autorização para aquela finalidade. E talvez aquilo não esteja adequado à finalidade que eventualmente você teve autorização. Então, se o consumidor te autorizou para a única e exclusiva finalidade de propor a ele produtos e serviços, você não pode utilizar para outras finalidades, como mandar esse banco de dados para algum fornecedor ou para algum parceiro. Porque isso não está, eventualmente, adequado. E isso acaba mudando muitos modelos de negócio. Eu costumo também comentar, por exemplo, que há situações onde você tem um maior interesse de dar autorização para uma empresa ter o seu dado pessoal. Eu brinco, mas é verdade. Eu, por exemplo, dou os meus dados pessoais para o pessoal da Amazon quando precisar. Eu, particularmente, adoro quando eu recebo propostas de produtos e serviços por parte da Amazon. Eu costumo dizer que eles me conhecem melhor do que eu mesmo. Porque todos os produtos que eu comprei, que eles me ofereceram, eram fantásticos. Eu adorei, eu nem sabia que tinha aquilo. Então, vocês vão ter que se preocupar em cativar o consumidor e mostrar para ele que é interessante você ter o dado pessoal dele. E isto é um desafio. Então, o cliente irá querer saber quais são os dados dele que você trata e qual é a finalidade e princípio. Isso é um direito do consumidor. Ele pode agora entrar em contato com você lá pelo seu saque e falar: eu quero a relação de todos os dados pessoais que você tem de mim. E você vai precisar ter um back-office para informar. O banco de dados atual precisará ser analisado para que uma maçã podre não estrague todas as caixas. É exatamente o momento que a gente está vivendo com algumas empresas. Você tem um banco de dados único. Então, você tem dados que estão lá com consentimento do usuário. Tem dados que você tem lá no seu banco de dados para cumprir contratos que foram assumidos. Você tem dados lá que é para cumprir obrigações legais que você tem. Está tudo misturado. Numa eventual fiscalização, ele vai pegar e você, se não souber dizer por que está no seu banco de dados, você vai sofrer algum tipo de sanção. Então, agora a gente tem que fazer um saneamento nos bancos de dados. O que a gente está sugerindo é que comece a segregar o banco de dados. Esse pedaço do banco de dados é consentimento e eu posso fazer tal coisa. Este aqui eu posso fazer mais coisas. Este aqui eu não tenho consentimento, mas é para cumprimento de uma obrigação legal. Se você não fizer esse fracionamento, você corre um risco de eventualmente ter algum tipo de problema. Aplicar regras específicas para atendimento de menores de idade. A lei tem um capítulo inteiro para dados de menores, crianças. Portanto, alguns sites, alguns negócios digitais que trabalham especificamente com crianças vão ter que ter algumas políticas e procedimentos internos para evitar problemas futuros. Sanções administrativas que podem sofrer. Advertência, multa simples de até 2% do faturamento do último exercício. Multa diária limitada a 50 milhões por infração. Publicação da infração após devidamente apurada a sua ocorrência. O que isso quer dizer?
O órgão público pode jogar na imprensa de que você tomou uma multa por não cumprir a lei de proteção de dados. Então, imagina o estrago que isso faz na sua reputação. Bloqueio ou eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Então, imagina que ele pegou um pedaço do seu banco de dados e disse, você não tem base jurídica, não tem autorização para ter isso aqui. Ele vai simplesmente deletar isso do seu banco de dados. Ou, quando não, isto, graças a Deus, foi vetado na lei, suspensão parcial ou total do funcionamento do banco de dados. Era a possibilidade dele dizer que, a partir de agora, durante X meses, você não vai poder utilizar o seu banco de dados. Tá? Isso foi suspenso por quê? Porque, como a gente viu lá no começo, os órgãos públicos também precisam cumprir. Então, o gabinete da presidência falou, se alguém aplica uma sanção dessa para o Ministério da Saúde, por exemplo, o país para. Proibição parcial ou total do exercício da atividade relacionada a tratamento de dados. É quase a mesma coisa. Você pode manter seu banco de dados, você só não vai poder acessar, você não vai poder tratá-lo. Então, isto foi mantido e pode ser um problema. Vamos começar a entender aqui com 2 exemplos, do ponto de vista prático, o que essa lei acarreta. Há pouco tempo, a Uber disse que tem tecnologia e que vai lançar um produto para identificar que os passageiros estão embriagados. Vocês acham que eles vão precisar de dados pessoais para identificar se a pessoa está bêbada ou não? Tem como você identificar alguém de que eventualmente ela está embriagada sem saber e utilizar dados pessoais? Não tem como. Até porque os aplicativos são muito assertivos com relação a quem está utilizando. Você vai saber hábitos da pessoa que infringem completamente a privacidade dela. E eu duvido que alguém vai dar autorização, consentimento, para você usar o dado pessoal para ela dizer que você está embriagado. E também acho que não há legítimo interesse para o usuário do Uber, né? Ou seja, não há benefício para o usuário que o motorista saiba que ele está embriagado. Então, esse tipo de projeto, considerando, óbvio, que ele foi antes da sanção da lei, é um projeto fadado juridicamente a não funcionar. É um projeto da Atavene, é só a minha opinião, que o Ministério Público pode entrar com uma ação e falar, ó, essa funcionalidade você tem que tirar do aplicativo. Ok? Bom, e aí tem gente de novo achando que, será que isso vai pegar? A lei não foi ainda nem entrou em vigor. Tem uma boa notícia para vocês. Vocês têm 18 meses para se adequar a tudo isso. Aí o pessoal fala, ufa. Bom, brasileiro vai deixar para o último mês. Vocês vão deixar lá para frente e eu já vou adiantar. Vai faltar profissional qualificado para ajudar vocês. Porque isso não impacta só o e-commerce. O único detalhe é que ontem eu ouvi do relator da lei que essa lei foi feita por causa do e-commerce. Só que isso, obviamente, que impacta outros, como bancos. Nesse caso aqui, o Banco Inter, há pouquíssimo tempo, aí, poucos dias atrás, teve um problema de vazamento de dados de quase 20 mil clientes, e já é objeto de investigação por parte do Ministério Público. Então, imagina você, um grande e-commerce vazou os dados, como aconteceu já em grandes players do e-commerce. Imagina a consequência disso tudo. Detalhe, quando vazar dados da sua base de dados, você tem que informar, dar publicidade, é igual recall. E aí a gente tem problemas com os hackers. Eles vão copiar o seu banco de dados e vão começar a chantageá-los. Aí você vai falar, não, isso aí não existe. Passa uma semaninha lá no escritório e você vai com o pessoal da área que a gente brinca do CSI e você vai entender que isso acontece com frequência. Bom, aqui é uma parte da apresentação que a gente falaria da GDPR, que é a europeia. O fato é que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é quase que uma cópia da diretiva europeia. Então, nós estamos extremamente alinhados com uma postura europeia de tratamento de dados e privacidade. A GDPR ela se aplica a empresas que têm sede ou filial na União Europeia, quem oferece serviço ao mercado europeu, então você, empresa brasileira, oferecendo produto e serviço ao mercado europeu, tem que cumprir também a GDPR, que é a europeia, que coletam dados de pessoas naturais localizadas na União Europeia, então não é dado de europeu, como sai na mídia, é qualquer pessoa que esteja na Europa.
que prestem serviços de tratamento de dados e outras empresas submetidas à GDPR. Portanto, aquela ideia que a gente disse, dos estados começarem a regular esse meio digital, isso já é uma realidade. O único detalhe é que o direito ele é atrasado. Ele está chegando 10 anos depois de vocês. Vocês criaram negócios jurídicos sem fronteira. Só que, felizmente ou infelizmente, o direito agora está chegando e trazendo algumas obrigações para vocês. Aqui, uma empresa da Tunísia foi multada em 250 mil euros por causa da GDPR. Tanto é uma tendência mundial que a Califórnia, 2 semanas atrás, também teve, ou passou a ter, uma lei de privacy, de proteção de dados. Então, inclusive na Califórnia, onde está o Vale do Silício, você já tem uma lei de proteção de dados, que também precisa ser cumprida. Bom, a pergunta que fica é se de fato a gente está vivendo uma globalização jurídica quando a gente fala de dados pessoais. A resposta é sim, e é inevitável. Tá? Então, imagina que o pequeno e-commerce aqui vai ser impactado. O grande e-commerce, muito mais, porque são mais dados pessoais. O e-commerce que tem operações internacionais, mais ainda, porque ele vai ter mais de uma legislação que ele vai precisar cumprir. Então, eu peço desculpas por ser um mensageiro do caos, a caixa de Pandora, mas, como diria o Pedro, meu filho, é o que tem para hoje. A gente tentou amenizar a vida de vocês, era para ser muito pior, e agora a gente tem que enfrentar aí o desafio. Tem 18 meses pela frente para a gente tentar se adequar. Tá bom? Então, fico à disposição, agradeço o convite. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente tem um tempinho aí. Obrigado. Obrigado, Márcio.